é quando a gente tem a elevação de um número de casos de uma doença num determinado local. Quando essa epidemia ganha escala mundial, nós estamos diante de uma pandemia. A gente nunca vai conseguir responder a uma pandemia sem considerar que não se faz ciência, não se faz saúde, sem pensar em toda a questão social. Não dá pra gente separar essas coisas, são coisas que são o tempo inteiro atreladas. A gente não consegue pensar em saúde, em bem-estar da população, sem pensar o contexto em que ela vive. Os impactos sociais que uma pandemia pode causar é que ela escancara todas as desigualdades sociais que existem, todas as desigualdades relacionadas à saúde, ao social, ao psicológico das pessoas. O pensamento em relação ao coronavírus, ele não pode ser individual, ele precisa ser coletivo, porque a gente está, enquanto sociedade, lidando com uma situação que muito provavelmente vai colapsar o sistema de saúde brasileiro. O período que a pessoa leva entre ter o vírus e desenvolver a doença leva de 2 a 14 dias. Então a pessoa pode estar bem hoje e amanhã não está, e dentro dos próximos 14 dias desenvolver a doença, né? E se ela não tiver no isolamento social, ela vai disseminar, porque no momento de incubação ela ainda pode transmitir, o vírus está no organismo dela, mesmo sem desenvolver doença, ela pode transmitir esse vírus para outras pessoas. A maioria das pessoas vai ter um resfriado comum, vai ter um quadro leve, um quadro razoavelmente tranquilo. Mas uma parcela maior do que a gente gostaria pode desenvolver um quadro grave, que vai necessitar de cuidados intensivos. O próprio sistema de saúde não é um espaço acolhedor, é um espaço que se torna de difícil acesso pela opressão que as pessoas sofrem. Acho que não tem como a gente esquecer tudo isso quando a gente está diante de um cenário de pandemia. A maioria das pessoas infectadas e que são levadas à morte são pessoas que tinham doenças crônicas previamente, como hipertensos, diabéticos, idosos, pessoas com asma bronquial, mas não somente idosos são afetados, pessoas jovens também, porque infelizmente nós estamos diante de uma população totalmente adoecida, com uma alimentação muito pouco saudável e que geralmente tem comorbidades desde muito cedo. Desde que a gente começou a fazer os atendimentos em relação ao Covid, uma coisa que tem chamado muito a nossa atenção no grupo de trabalho de saúde da população negra é que as plataformas virtuais de notificação que têm sido usadas para o Brasil inteiro não consideram e não apresentam o quesito raça-cor. Então a gente, em momento nenhum, após essa pandemia, vai conseguir fazer uma diferenciação ou uma desagregação por raça-cor para entender de que maneira foi diferentemente afetada a população negra. O novo coronavírus é uma doença que realmente veio para ficar, tem uma alta transmissibilidade e o que a gente vê é que muitos pacientes morrem, tanto idosos quanto jovens. É uma doença que não tem bloqueio de fronteiras e também não escolhe idade e não escolhe sexo. A gente tem mais de 11 milhões de pessoas, pelo menos, que vivem em situações de favelas e periferias. Então a realidade que a gente tem é diferente e a gente precisa que as instituições brasileiras façam projeções baseadas nisso, para que a gente consiga pensar estratégias de lidar com o coronavírus no nosso país, diante da nossa realidade. Se preconiza o isolamento social, me diz que eu tenho que ficar dentro de casa. E como são as condições dessa casa? O que dá para eu fazer para evitar o contágio dentro dessa casa? Muito importante a gente orientar as pessoas, pretas e de comunidade, mas também é muito importante a gente cobrar do Estado o papel que é dele. A necessidade de ficar dentro de casa, porque o falido se recupera, mas o falecido não. E a gente está falando de vidas, e vidas negras importam, assim como todas as outras, mas estou falando da nossa população que tem as nossas vidas ceifadas muito
cedo devido a todo o contexto ao qual estamos submetidos. Portanto, tenhamos consciência, tentemos fazer uma alimentação mais saudável possível com bastante sucos naturais, frutas, vegetais. Abre a janela de casa, deixa o vento entrar, né? Lava a mão com água e sabão mesmo. Procura, quando voltar da rua, se precisar sair, toma aquele banhozinho com um sabonete simples mesmo, não tendo álcool gel, água e sabão já serve.